Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso número 6. Abra a sua Bíblia. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as cidades circunvizinhas a ensinar. Amém. Pai Celeste, mais uma vez nos encontramos aqui e pedimos, Senhor, nos ensina mais uma vez essa noite. De fato, nós precisamos da palavra que procede da tua boca. Tu mesmo disse isso. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, nós queremos receber do Senhor porção maravilhosa, necessária, que tu sabes que nós precisamos. Cada coração que está aqui essa noite, cada lar, cada vida. Os que adentraram aqui, Senhor, pela primeira vez, irão ouvir a tua palavra, e nós cremos que o Senhor é poderoso para trazer vida com abundância. De toda forma, Senhor, nós continuamos confiantes de que o Senhor é aquele que é o mestre por excelência e que ensina a tua igreja. Queremos mais uma vez aprender de ti, Pai, nos ajuda. Magnifica acima de tudo teu nome e a tua palavra. No nome do teu Filho e no poder do Espírito Santo, assim te oramos, Pai. Amém. Irmãos, lembra desde lá, no finalzinho do capítulo 4, do verso 41, quando o Senhor acalma a tempestade, e os discípulos então questionam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós vimos a resposta na sequência, no capítulo 5. Mesmo que tendo vindo tal resposta do poder do Senhor sobre as forças do mal, quando os demônios dizem: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele é o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Marcos nos apresenta isso. Nós temos destacado isso para os irmãos, a importância de olhar para o Evangelho e compreender o desenvolvimento do pensamento e a intenção do evangelista. Ele quer nos apresentar Jesus como Filho de Deus, mesmo em meio a todo antagonismo, oposição e descrença. Jesus, então, é aquele que controla as forças da natureza, ele acalma o mar, o vento, a tempestade. Ele é aquele que tem poder sobre as forças demoníacas, liberta o endemoniado Gerazeno. De forma poderosa, ele transforma a vida daquele homem. Ele tem poder sobre as moléstias, quando cura aquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria com aquela enfermidade. Bem como também tem o poder sobre a própria morte. Ele ressuscita a filha de Jairo. Nós vimos tudo isso. Marcos está organizando, conforme o Espírito de Deus, o conteúdo e nos apresentando. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Senhor. O que há para se questionar diante disso? Nós podemos dizer: não tem o que questionar. Ficou claro e evidente que Deus veio ao mundo e se fez carne para salvar os pecadores. É isso que Marcos quer deixar bem claro para nós. Porém, nós precisamos lembrar que estamos lidando com um mundo caído
e com homens corrompidos pelo pecado e ainda assim sob a influência de Satanás. É isso que nós observamos. Paulo diz isso em Efésios 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo a potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Nós vemos na sequência do Evangelho de Marcos a terrível e notória incredulidade que assola a humanidade e que impede os homens de verem a singularidade de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Marcos apresenta. Talvez nós, em nossa leitura mais natural, pronto, a sequência vai vir e todos crerão nele. A sequência vem que os seus próprios, pessoas que cresceram com ele, não creram nele. É muito interessante que, após uma sequência de ensinos poderosos, lembra que nós vimos também de uma série de parábolas que nós vimos do semeador, parábola da candeia, da semente, do grão de mostarda. Tanto Marcos quanto Mateus colocam essa rejeição após grande ensino e grandes sinais. Isso é impressionante. Porque o que nós poderíamos dizer assim, pronto, agora todos crerão, todos seguirão o mestre, todos se dobrarão, todos irão reverenciá-lo. Não foi isso que aconteceu. Então Marcos coloca na sequência uma rejeição intensa, para nos mostrar que o mal que nós temos que lidar durante toda a nossa caminhada, mesmo como cristãos, é com a incredulidade. Você como crente, muitas vezes você é incrédulo. Nós nos tornamos incrédulos. Não é isso até mesmo que o Senhor fala para os discípulos no barco? Homens de pouca fé, não tendes fé. Jesus mesmo fala que do coração procedem toda sorte de maus desígnios, entre elas ali a incredulidade, o ateísmo. E mesmo aqueles que estão próximos do Senhor, estão ouvindo a sua palavra, vendo os seus feitos, são sim assolados pela incredulidade. E aqueles que permanecem na incredulidade, terrivelmente, terão um destino realmente terrível na presença de Deus. Então, eu quero observar com os irmãos aqui, nesse texto, a incredulidade, como ela se dá, né? No que a incredulidade se detém, sabe? Observar o prejuízo que a incredulidade traz e a resposta do Senhor à incredulidade. Quero que os irmãos observem comigo isso essa noite. Em primeiro lugar, veja, a incredulidade ela se admira, mas não crê. É uma coisa que nós temos muita facilidade de confundirmos quando as pessoas se maravilham, se alegram com o Evangelho, com o Senhor, com os seus ensinos. Então, tantos sinais, tantos ensinamentos que são de fato provas incontestáveis da origem divina de Cristo, mas mesmo assim essas pessoas não creram, seus compatriotas, seus familiares não conseguem ver essa realidade em contexto. O texto diz para nós que ele chega ali, ele passa a ensinar na sinagoga, veja, está no versículo 1, no versículo 2, e as pessoas ficam admiradas, o texto diz que elas se maravilhavam, ouviam os seus ensinamentos singulares, viram os sinais que ele fazia, pelo menos ouviram, né, o que ele tinha feito em Cafarnaum e tudo, tanto que eles pedem até para eles fazerem alguns sinais ali. Mas eles não creram de forma salvadora. Daí nós vemos que a importância da revelação, ou seja, de Deus se revelar ao homem e de como é imprescindível que a palavra seja ouvida com a fé salvadora acompanhada com fé, e não apenas com especulação. O texto diz, veja no verso 2, muitos ouvindo se maravilhavam, e eles viam exatamente que a sabedoria que ele tinha era única, as coisas que ele fazia também eram coisas maravilhosas, e isso os deixava realmente boquiabertos com quem Cristo era, com o que Cristo falava, com o que Cristo ensinava, como ele agia. Mas isso não os levou à adoração, isso não os levou à piedade, isso não os levou à conversão. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios 2, né, os irmãos conhecem o texto, o pastor Roy esteve pregando aqui nesse texto recentemente, quando Paulo diz que, verso 8, que pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Somente mediante a fé, a relação com Cristo pode ser produtiva para a vida.
Porque muitas pessoas se relacionam com Cristo, mas para a morte. Que é isso, pastor? Sim. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, ele diz que o evangelho é cheiro de vida para os que se salvam e cheiro de morte para os que se perdem. Sempre foi assim na história do povo de Deus. Eu poderia aqui elencar várias situações no Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento. No Antigo Testamento eles viram os sinais, eles ouviram a palavra por intermédio de Moisés, mas permaneceram na incredulidade, não alcançando a promessa. Abra comigo em Hebreus capítulo 4. Veja o que a Escritura nos apresenta. Hebreus capítulo de número 4. O autor sagrado diz, olha, perceba a maneira como ele relaciona Israel com a igreja, Antigo Testamento, Novo, a promessa. Veja como ele coloca: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Veja, ele também a nós. Ele está dizendo que o povo da antiga aliança ouviu o evangelho. Também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Eles ouviram Moisés. Irmãos, não existiu profeta maior do que Moisés, falando de homens. Claro, Cristo é o profeta por excelência, ele é Deus homem. Mas Moisés, homem poderoso em obras, como Deus conduziu Moisés, como Deus anunciou a palavra, como Deus conduziu ele para a condução do seu povo, e os sinais portentosos que Moisés fez. Mas nada adiantou. Por quê? Porque não foi acompanhado com fé. Nossos dias não é diferente. Como não foi diferente nos dias do Mestre. De fato, é assustador observar a quantidade de informação e o acesso a tanto material bíblico de qualidade, mas não vermos os frutos de arrependimento que se evidenciam na mudança de vida manifesta em corações contritos. Eu não tenho nada contra o avanço, o acesso, a facilidade, pelo contrário, eu me beneficio disso. Mas é assustador também observar quanta informação se tem, quanto conteúdo teológico se tem, quantas pessoas admiradas com a teologia reformada, quantas pessoas admiradas com o calvinismo, quantas pessoas admiradas com o evangelho, mas pouca evidência de contrição. Antigamente, com menos conhecimento, nós víamos homens e mulheres mais tementes a Deus nas igrejas, chorando porque foram salvos pelos seus pecados. E hoje é o contrário. As pessoas se admiram. Olha, que doutrina, que teologia, que sabedoria, que poder. Olha só, história, que maravilha. Muitos são os indagadores, muitos são os teólogos em nossos dias, muitas são as especulações teológicas, muitos são os vendedores de cursos, muitos são os consumidores e clientes dessa produção. Mas onde está a mudança de vida? Onde está um espírito manso e humilde diante de Deus? Eu me preocupo demais com isso. E batemos nessa tecla constantemente. A incredulidade, irmão, se admira, mas não crê. Você até acha que a pessoa, né, crente, eu já, nos meus mais de 30 anos de caminhada cristã, eu já vi pessoas chegarem que eu disse assim, é o próximo Calvino. É o próximo Lutero. Rapaz, um homem botou, foi bavinco no bolso. Mas onde estão essas pessoas? Nunca, aliás, raramente, para não dizer nunca, né? Eu tenho observado vida, graça, mansidão, espírito humilde, contrição, mudança de vida.
Eu converso isso com a minha esposa, eu sou do tempo que só em adentrar no meio dos crentes eu me sentia indigno. Eu sou do tempo que quando eu entrei a primeira vez na igreja e ouvi os crentes cantando, meu Deus, parece que eu estou no céu. As pessoas hoje chegam na igreja com... Deixa eu observar aqui. Já falei para os irmãos, né? Já recebi pessoas aqui que queriam saber do posicionamento do Senhor acerca da sua realidade, se é infralapsuriano ou se é supralapsuriano. Eu disse, é mesmo. Você quer saber disso? É porque isso é muito determinante para me definir se eu vou congregar aqui ou não. Isso é danoso. Tenhamos cuidado, irmãos. Tudo isso se deu com pessoas que estavam familiarizadas com Cristo. As pessoas em Nazaré viram Cristo em seus vários estágios de vida. Tanto que eles falam, né? Volta lá para Marcos capítulo 6, eles nos dizem isso. Conheciam sua família, conheciam sua mãe, claro, conheciam também o seu pai, né? Adotivo, José. Conheciam os irmãos, sabiam o nome, suas irmãs. Mas não creram nele. É importante nós considerarmos isso. Você se admira do ensino de Cristo. Você se admira das suas obras. Cuidado. Isso pode proceder, sim, tranquilamente de um coração ainda não regenerado. O que é determinante é respondermos a seguinte pergunta que ele fez a Pedro: tu me amas? Tu me amas? Você me ama? Interessante isso que eu vejo, essa realidade, na vida de pessoas realmente transformadas, que são contritas, gratas a Deus pelo Evangelho, e vivem o Evangelho, o seu poder em sua simplicidade. Mas hoje em dia, lamentavelmente, as pessoas se confundem demais. A afinidade teológica, a habilidade ou a destreza com muitas questões técnicas da teologia, com uma verdadeira conversão. E de fato não é. Por isso que muitos vêm e vão, irmãos. Por isso que muitos vêm e passam. Marcos capítulo 6, volta comigo. Veja. Outro ponto importante aqui a considerarmos é o tropeço da incredulidade. No que a incredulidade tropeça? E aqui eu observei algo interessante, olhando esse texto, que a incredulidade vai exatamente trabalhar com as estruturas humanas e tropeçar nelas. Deixa eu explicar para os irmãos. O que alegavam os conterrâneos, os compatriotas ali de Jesus, para não crerem nele? O que eles alegavam? Havia nele algum pecado? Eles acusaram ele de algum pecado? Claro que não. Jesus mesmo fala em outro contexto: quem dentre vós me convence de pecado? O seu ensinamento era contraditório? Não, eles estavam, vejam, maravilhados. Olha o que está escrito no verso 2. De onde vem a ele estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Eles viam sabedoria. E uma sabedoria diferente dos fariseus e escribas, aqueles que eram autorizadamente os intérpretes da lei. Lembra que no Evangelho mesmo de Marcos, as pessoas ficavam maravilhadas com sua doutrina, porque ele não ensinava como ensinavam os escribas e fariseus. Não tinha heresia no ensinamento de Cristo. Tinha interpretação equivocada, ele corrigia, ninguém podia responder, ninguém podia lhe resistir. Eram os sinais que Cristo efetuava, produtos da imaginação humana? De maneira nenhuma. Eles mesmos dizem também, que maravilhas é essa que são feitas por suas mãos? Era produto de charlatanismo? Não. Os charlatães eram conhecidos naquele tempo e se comprovava rapidamente. Então o quê? O que é que eles alegavam para não crer no que Cristo ensinava e para não crer na sua origem divina? Por que eles tinham as premissas corretas? O ensino é de Deus, as obras são de Deus,
Mas a conclusão, ele não é de Deus. Chegam até a dizer que ele é do diabo. Mais uma vez, irmãos, nós vemos aqui as estruturas humanas que eu falo, é o argumento que eles vão utilizar. Ou seja, o argumento ad hominem, ou seja, ataque e desacredite o mensageiro, com vistas a desacreditar sua mensagem. Nós vimos isso um pouco antes, no mesmo evangelho. Veja o capítulo 3, volta comigo. Está escrito isso. No capítulo 3, versículo 2 está escrito que ele estava no sábado ali para ver se ele curaria alguém, a fim de o acusarem. De quê? De que ele era um violador da lei do sábado. Na sequência nós vemos, lembra, na blasfêmia dos fariseus, dos escribas, capítulo 3, verso 20 em diante, vão dizer que ele tem demônios. Versículo número 22, ele está possesso de Beelzebu. E a sua família mesmo diz que ele estava fora de si. Está bem aqui também no começo do texto, né, quando fala que os seus parentes, versículo 21, capítulo 3, vieram para o prender, porque diziam, está fora de si. O que eles alegavam? Então, eles diziam o seguinte, quando eles falam assim, de onde vem a sabedoria? Eles começam a dizer, ele não é formado. A ideia é essa, ele não tem formação. De onde vem, pois, essa sabedoria? Então começavam a dizer que Jesus não tinha preparo para o ensino, embora o seu ensino fosse melhor e maior do que qualquer um que já fora preparado. De onde vem estas coisas? Né? De onde vem essa sabedoria? Ele é carpinteiro. Ou seja, a incredulidade vai tropeçar nas estruturas humanas. Não pode um carpinteiro. Ele não foi educado aos pés de um grande mestre, à semelhança de Saulo, aos pés de Gamaliel. Ele é apenas alguém, ou mais um entre a multidão. Veja no verso 3, está escrito, não é este o carpinteiro filho de Maria? Muitos estudiosos vão dizer, comentaristas, que aqui é uma afronta e um questionamento acerca da legitimidade de Cristo, que ele é um filho bastardo. Não se afirmava, de maneira nenhuma, judeu, a filiação vinculada a uma mãe. Embora, claro, dizia filho de José, filho, enfim, Abraão, Isaac, Jacó, mas não afirmava o nome da mãe. A ideia é que ele é filho sem pai. Então começava a atacar. Ele não tem formação, ele não tem essa habilidade, ele não tem pedigree. Então a pessoa tropeça nas estruturas. A incredulidade procura exatamente fincar as suas garras nessas questões. Não pode tal pessoa ser tudo isso. Ele é apenas mais um. Nós o conhecemos, os seus irmãos estão aqui, suas irmãs estão aqui. Não tem condição. Irmãos, esse é sempre o modus operandi de Satanás. Ou seja, para que a palavra não seja recebida, não seja aceita, para que o povo não ouça a palavra da salvação, atacar, lidar com as estruturas humanas e usá-las de forma a perverter a mente dos ouvintes. Números capítulo 12, veja, eu poderia aqui citar vários textos em líderes que passaram por essa mesma realidade. O texto fala, abra comigo em Números 12, veja como é interessante isso. Olha o que está escrito, falando de Moisés mais uma vez. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Miriam e Arão. Por causa de quê? Da sua pregação. Não. Por causa de quê?
das obras que Moisés fazia? Não. Por causa de quê? Da mulher cozita. Como é? Isso. Que Moisés tomara, pois tinha tomado a mulher cozita. Algumas versões falam cuxita, né? E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? É verdade, Miriam e Arão, usados por Deus. A Escritura diz que o Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Eles falam contra Moisés. É sempre essa a estratégia. Falaram contra Cristo, que inventaram. Não pode. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. O que acontece aqui? A afronta de Arão e Miriam é contra a pessoa de Moisés por uma pessoalidade. A incredulidade, ela vai sempre se fincar nessas questões. E isso é muito comum, até mesmo aí fora. Você quer ver só? Quando você fala para alguém do Evangelho, você diz assim, eu sou salvo em Cristo. Eu ouvi isso já desde a minha juventude. Tu és salvo? Eu disse, sou. E como é que tu sabe que tu és salvo? A Bíblia diz isso. Um comedor de feijão. Ouviram isso? Os irmãos mais antigos ouviram muito isso aí, né? Um comedor de feijão, pecador igual a mim, é salvo. A pessoa se atém às estruturas. Alguém como tu. Eu conheço a tua história. Tu andava aqui, era errado, pecador, e agora tu é salvo, agora tu é crente. Sou. Acredito nisso não. A incredulidade sempre vai para essa questão. Não consegue ouvir a palavra, não consegue ver os feitos de Deus. Tudo que Moisés fizera, tudo que ele representava para Israel, mas a partir do momento em que ele toma essa mulher, o texto nem traz uma censura ou alguma coisa dessa natureza, não estou entrando no mérito disso, mas diz, não, por conta da mulher cozita, Arão e Miriam se levantam contra ele. Deus então vem em defesa do seu servo, destacando o quê? A sua palavra. Deus não chama Moisés e diz, respeite Moisés porque é Moisés. Deus diz, respeite ele porque eu botei a minha palavra na boca dele. Vocês sabem disso. Era assim com o mestre. Quem é esse? Cresceu aqui, rapaz. Trabalhando aqui. Alguns até entendem que a palavra carpinteiro pode ser utilizada também para pedreiro, ou para uma espécie de serviços mais gerais, além de madeira e de construção. Jesus era um homem realmente pegado nessas questões ainda mais rústicas. Um desses trabalhou aqui no duro e tudo. Agora está aí. É ser rabi. Olha aí. Falando, ensinando na sinagoga. Um judeu cearense, né? Todo canto tem um cearense, né? Na sinagoga, abrindo Isaías, dizendo que Isaías se cumpriu nele. Mas, menino. Sempre nós somos assim. Temos que ter cuidado com isso. Em Atos capítulo 17, agora indo para um lado positivo, né? Lucas, quando registra, eu creio que aqui nós vemos a nobreza. Né? Lucas fala que essa é uma atitude nobre, que eu creio que se nós conseguirmos
agir assim, isso evidenciará a maturidade para nós como cristãos e cada vez mais um rechaçamento da incredulidade. Atos 17. Lembra que Paulo, ele sai de Tessalônica como um bandido. Que é isso, pastor? Está aqui, está escrito. Olha só. Primeiro, olha o que aconteceu aqui no verso 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Olha a distorção, dizendo que Paulo era um cedidor. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Contudo, saltaram a Jasson e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. E à noite os irmãos enviaram Paulo, porque de noite para ninguém ver, escondido, para Bereia. Então, mais uma vez, atacam o apóstolo. Ele está perturbando a cidade, está violando as leis de César. A cidade ficou agitada. O objetivo é esse, irmãos. Verso número 10 diz ainda que esses judeus eram pior do que falta de fôlego, né? Dirigiram, ainda foram até lá. Mas olha o que está escrito aqui no verso de número 17, verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Pois receberam o quê? A palavra com toda avidez, examinando o quê? As Escrituras, todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Os bereanos não examinaram a vida de Paulo, examinaram a Bíblia. A palavra de Deus. Isso é interessante, né? Atitude nobre. A fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? A palavra, a pregação. É claro que devemos observar a vida e pregação, pregação e vida. Mas precisamos entender uma coisa. E aqui que eu creio que é a grande percepção que devemos ter como cristãos. Do lado de cada eternidade, só existiram 2 instrumentos humanos perfeitos na comunicação da revelação. Só 2. Um temporário. Quem era? Adão. Ele recebeu do Senhor a revelação. Transmitiu a Eva. Mas ele o quê? Caiu. E outro permanente. Quem? Jesus, o Rei da Glória. Apenas 2 homens. Porque Cristo jamais pecou. Apenas 2 homens, um temporariamente e um permanentemente. Foi agente da revelação. Vamos dizer assim, num contexto de perfeição. E nenhum outro mais. Precisamos entender isso, irmãos. Porque quando nós pregamos o evangelho, as pessoas querem desacreditar, não é tanta mensagem a pessoa. Você quando vai pregar o evangelho para alguém, é isso, a incredulidade faz isso. Aí você às vezes vai se degladiar com a pessoa, brigar com a pessoa. E a pessoa dá um... É por isso que Jesus vai dizer em Marcos 6, né, como nós vimos, que não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Porque pela familiaridade. A familiaridade traz banalização, traz incredulidade. E nós precisamos entender e não nos deixarmos enredar pelos enganos de Satanás contra a palavra. Porque qual o instrumento de proclamação do Evangelho do lado de cada eternidade que será 100% coerente? Ninguém, a não ser ele, Jesus de Nazaré. E ainda nele inventaram o defeito. Ainda nele. Qual o defeito dele? O defeito dele era não ter estudado o que eles esperavam. O defeito dele era o quê? Eles não poderem checar a genealogia de acordo com a percepção deles de que ele realmente era alguém nascido legitimamente. Mas o fato é que o texto diz que todos eles se opuseram a ele por inveja.
Confira a palavra. Observe o avanço do reino. Não vamos dar lugar ao diabo, pois o mesmo visa semear a incredulidade em nossos corações. Temos que aprender isso. Saber que é Cristo Senhor que está falando conosco. Quando ouvimos o irmão trazendo a palavra, nós temos o erro de pessoalizar as coisas. Se é o Carloto estava aqui de manhã dando aula, de repente você pode dizer, eu não gosto muito do Carloto, não. Aí o Carloto vai dizer, fique na fila. Não, né? Na fila. Ouça a palavra. Tenha cuidado com isso. A incredulidade tropeça nas estruturas humanas. E não permite que você cresça. Porque você fica se detendo naquilo que você não tem que se deter. Ouvir a palavra é sempre maior do que o instrumento, a não ser que o instrumento seja a própria palavra, Jesus de Nazaré. Amém? Na sequência, veja qual o prejuízo que a incredulidade traz. Então, nós vemos que a incredulidade se admira, mas não crê. Tropeça nas estruturas humanas, que deveria até dizer assim, puxa, como Deus é poderoso para usar pecadores dessa forma. Deveria, a pessoa quando realmente tem fé, ela vai dizer, olha como Deus é poderoso, apesar de ser quem Ele é, Deus fala, Deus usa, e poderosamente a igreja é abençoada, Nazaré está sendo abençoado. Não! O incrédulo se detém nas estruturas humanas, e isso traz prejuízo. Que prejuízo? Hebreus 11:6 vai dizer, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Os habitantes de Nazaré obtiveram a admiração de Jesus, mas não por conta de fé, por conta da incredulidade. Que tristeza serem registrados na história para todos sempre como pessoas que atraíram a admiração de Cristo por sua incredulidade. Já pensou nisso? O verso de número 6 diz, admirou-se da incredulidade deles. Você quer que o Senhor olhe para você e se admire de você de que forma? Veja quando a mulher pede a ele, mesmo os cães comem das migalhas, a mulher sirofenícia, ele, mulher, grande é a tua fé. Está registrado ali. O próprio centurião, o seu servo doente, e ele diz, mestre, eu tenho pessoas sob a minha ordem, mando esse vai, o outro fica, eles me obedecem, basta uma palavra tua, e ele disse, nem mesmo Israel vi fé como essa. Como você quer ser conhecido nos céus como um incrédulo, um questionador, um especulador, ou como alguém que crê na palavra do Deus vivo? Nazaré entrou para a história como a cidade que Cristo cresceu, Cristo se desenvolveu, mas nele não creu. É essa história que nós queremos para a nossa vida? O mestre não pôde fazer ali nenhum milagre, algo espetacular, algo realmente como o Senhor tinha feito em outros lugares. Claro, o verso de número 5 diz que bondosamente ele ainda impôs as mãos sobre alguns enfermos e os curou. Isso não está associado, irmãos, com a falta de poder ou de alguma limitação da divindade. Não é isso, jamais. O que observamos é que o Senhor sempre agia em consonância com a fé em Deus, dada pelo próprio Deus, mesmo se ela fosse fraca ou pequena. Lucas 17, veja, está escrito, os irmãos conhecem o texto? Lucas 17. Verso número 6. Interessante que o contexto aqui é de perdão, né? Quantas vezes perdoar o irmão? Eu gosto demais que os discípulos, a Escritura, né? O Senhor Deus faz com que venha à tona no coração. Veja o verso 3, acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes ia ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Perdoar é coisa para quem crê. Não é não? Perdoar é coisa de crente. Porque crente foi perdoado. E pode perdoar. Aí Jesus fala, 7 vezes num dia. Se a pessoa me fizer uma vez num dia, eu já não quero mais saber dela. O que é que eu preciso? Fé. Confiar no poder de Deus. Aí os discípulos, Senhor, aumenta-nos a fé. Né? Parafraseando que isso aí não é fácil, não. Aí o Senhor fala no verso de número 6. Se tiverdes fé,
Como que um grão de mostarda. Não é tanto o tamanho da fé que você tem, mas a qualidade, porque ela é dom de Deus. Não é tanto você dizer, puxa, eu tenho uma fé imensa. Não, é você de fato ter fé. Ou seja, dada por Deus, para crer nele, continuar crendo nele. E quem crê nele é perdoado por ele. Quem experimenta o seu perdão, participa, comunica e compartilha também o perdão. Fato é que os habitantes de Nazaré não aproveitaram a presença única e maravilhosa do Mestre, não aproveitaram a sua palavra nem o seu poder, e isso por conta da incredulidade. Como é que pode? Mas essa questão aqui, peraí, ele falou isso, deixa eu ver se o contexto, essa citação dele, de acordo com o texto maçorético, mas veja só, a Septuaginta. Uma coisa que eu lembrei aqui, eu não sou muito afeito, não sei lidar com muita tecnologia, um pouquinho de coisa. Graças a Deus a gente pode se cercar de irmãos e irmãs que são mais hábeis nisso aí. Eu estava com a minha esposa recentemente, uma viagem rápida, e aí eu fui inventar de filmar um negócio. Ah, meu Deus do céu. Aquele negócio, não, eu vou mostrar aqui, mostrar para a Lídia, filma aí. Aí eu andando num lugar, o camarada apresentando o lugar, e eu filmando e tudo, e tal, e tudo. Depois, quando eu fui ver a filmagem, tudo tremendo, tudo, né? Aí terminou, eu não ouvi nada, não aproveitei nada, porque eu estava preocupado em fazer uma filmagem que eu não sei fazer. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Hoje em dia, né, acontece alguma coisa, todo mundo levanta o celular, não é isso, né? Para filmar, bater uma foto. E deixa de viver o momento. Não é isso? Eu deixei de viver o momento pensando em guardar o momento e eu perdi o momento. Entenderam aí? Você deixa de experimentar Cristo canetando teologia enquanto você está ouvindo o sermão. Você levanta o celular da exegese, o celular do texto. Nós temos que sair do culto, da pregação da palavra, dizendo, dá-me mais de Cristo, Senhor. Dá-me mais do Teu Espírito. Dá-me mais da Tua graça. Eu ouço um sermão como esse, como eu estou ouvindo aqui agora, e eu fico dizendo, Senhor, me ajuda, perdoa a minha incredulidade, me faz mais crente. Eu estou aqui, irmão, pregando, eu estou orando. Me ajuda, eu sou incrédulo, eu tropeço nas estruturas. Tem pessoas também que eu olho para elas e eu não quero receber alguma coisa provindo de ti delas, porque eu não gosto delas, não acho interessante. Isso é incredulidade, trazendo barreira, congestionamento, as vias aéreas espirituais. A gente fica se detendo em coisas. Os habitantes de Nazaré ficaram, quem é este? Que por onde vem? Como é que pode? Essa sabedoria, a formação dele, os irmãos dele, as irmãs dele, a mãe dele. E ele passou por Nazaré. E eles perderam a oportunidade de vivenciar a glória de Cristo. Isso também é muito real e constante em nossos dias e em nossas reuniões, irmãos. Quantas e quantas vezes nós vemos o Senhor falando e agindo em nosso meio, e mesmo assim vemos pessoas tão alheias a tudo que está acontecendo. Irmãos, eu como pregador, como pastor, eu vejo. Não preocupe não, não precisa ficar olhando para mim não é assim também não. Fique cegado. Eu vejo, a gente vê. A gente vê as pessoas vivas e as pessoas mortas. A gente vê. Como assim, pastor? Quantas e quantas pessoas estão nesse momento agora, desdenhando a palavra, enfadados do culto, ansiando por seu término, querendo apenas se socializar em rodas de conversações fúteis no pátio da igreja? Tem gente que só vem para o pós. Faça o trocadilho? Faço não. O pastor Leão não está aqui hoje, né? Tem gente que só vem para o pós, irmão. O pastor está empolgado hoje. Hoje ele vai até 8h15. A pessoa está aqui, a pessoa está... Tem gente que está ouvindo a pregação agora e está no celular. Fechando negócio do celular. Ninguém me disse. Não se preocupe não, que ninguém me disse. Mas de repente o Senhor está falando com você. Tem gente que está aqui agora, está trocando mensagem no culto um com o outro. Claro que está acontecendo.
claro, evidente. Pessoas mortas. Cristo está passando. A fragrância do seu conhecimento sendo exalada, mas a pessoa de nada se apercebe. Por conta de quê? Da incredulidade, do tropeço nas estruturas humanas. Aí, esse pastor falando aí, querem todo bam. Aí tropeça nas estruturas, se admira de alguma coisa, mas nunca experimenta o Cristo de Deus mediante a palavra. Irmãos, esse é um prejuízo de natureza eterna. Deus nos guarde disso. Que os olhos do Senhor estejam sobre nós pela graça da fé, e não por qualquer incredulidade permanente em nossas vidas. Que Deus olhe para mim, para você, e não diga assim, como é que pode, que camarada duro, que criatura difícil, não atrai a admiração do Senhor por impenitência, atrai a admiração do Senhor por penitência, contrição e arrependimento. Que a sua presença seja sempre proveitosa para nós, abençoadora em nossas vidas, para a sua glória. Eu quero concluir, irmãos, volta comigo para Marcos 6. Qual é a resposta de Cristo a essa incredulidade toda? Isso aqui é que eu acho interessante também. Vimos a admiração da incredulidade que não crê. Vimos o tropeço da incredulidade nas estruturas humanas, que é assim que acontece. O prejuízo que a incredulidade traz. E a resposta do mestre. Qual é a sua resposta? A resposta dele é o ensino. Isso aí é sempre assim. Quer ver só? Marcos 6, veja, verso 1 em diante, ele parte dali, foi para a sua terra, seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou o quê? A ensinar. Ensinar na sinagoga. Aí eles ouvem, vêem a incredulidade, ou seja, ele chegou ensinando, se deparou com a incredulidade e saiu de lá fazendo o quê? Verso número 6. Admirou-se com a incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. O texto fecha como sanduíche aí, ensino. Mas no meio tem gente contra ti, Senhor, que não crê em ti, fala de ti, questiona a tua formação, faz isso, aquilo, outro, a tua família não te considera ninguém. É chocante. O que é que você vai fazer? Continuar ensinando. É por isso que Paulo diz a Timóteo, prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Quer ouçam, quer não. Quer critiquem, quer não. Porque chegará um tempo que amontoarão mestres sobre si, tendo coceira nos ouvidos. Mas prega a palavra, Timóteo, conjuro-te diante de Deus, prega, ensina, porque os de Deus ouvirão a palavra de Deus. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Nada disso desmotivou o mestre. Eu sou diferente. Como? Porque eu sou pecador. A gente às vezes ouve uma coisa, a gente já quer murchar. Porque a gente atrela mais exatamente às estruturas humanas. A gente fica preocupado com quem recebeu, com quem não recebeu, com quem torceu a boca, com quem fez cara feia. Jesus. Ele se admirou. Mas ele continuou o quê? Ensinando. É por isso que Paulo diz a Timóteo, Timóteo, não desvaneça, não esmoreça, não fique desmotivado. Pregue a palavra. Paulo fala isso na sua segunda epístola, Timóteo. Nada disso desmotivou o mestre, porque ele sabia, de fato ele cria no poder do Evangelho. O que é que Paulo diz em Romanos 1,16? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? Poder de Deus para a salvação. O poder de Deus não são as estruturas humanas, o poder de Deus não é a habilidade humana, o poder de Deus não é a formação acadêmica, o poder de Deus não está no dinheiro, nesse mundo e nada, o poder de Deus está na palavra de Deus. Por isso que ele continuou a ensinar. Vou voltar lá, lembra dos discípulos com Samaria? Senhor, não quero receber a gente, não, vamos tacar fogo. Eu sou dessa turma aí. Eu gosto, por mim, pecador, tacar logo era fogo. Não é não, Carlota? Chamar o Carlota, ele já acendia o fósforo comigo. Vamos tacar fogo, eu quero queimar. Aí Jesus fala, vocês não entendem de que espírito eu sou.
Não é assim. Não é desse jeito. Para mim é na força e na violência, como pecador, né? A gente quer, né? Aí o profeta Zacarias diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Muitas vezes os homens acreditam, irmãos, que coisas espetaculares precisam acontecer para que haja fé. Ora, isso é um grande engano. Isso é um grande engano. Pois eles viram e ouviram coisas maravilhosas, porém não creram. É imprescindível, irmãos, a ação sobrenatural do Altíssimo, abrindo os olhos do coração, mediante a palavra, para que haja vida de fato. Lembra do rico no Hades? Lembra? Ele está lá no Hades e tudo. Aí o que acontece? Ele diz, Senhor, manda Lázaro lá na casa dos meus irmãos, tal. Eu disse, não, eles têm Moisés e os profetas. Não, mas se alguém se levantar aqui, um dos mortos for lá dizer para eles que o negócio aqui é ruim, eles vão se converter. Ele disse, eles não creem na Escritura. Não adianta, não tem nada que possa ser feito. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. A Escritura, e somente a Escritura pode transformar o homem para a glória de Deus. Por isso que Cristo continuou no ensino. Irmãos, nós temos que perseverar no ensino. Nós temos que perseverar ouvindo o ensino e a pregação. Pois a palavra, e somente a palavra, guardará o nosso coração da incredulidade fatal e nos conduzirá ao reino da luz. 2 Coríntios 5:7, Paulo diz assim, visto que andamos, pelo quê? Por fé, e não por vista. Paulo diz isso. Sem fé, Hebreus 11:6, é impossível agradarmos a Deus. Deus, o Senhor, irmãos, nos ajude a caminharmos em fé, ouvindo a palavra, e não sermos enredados por Satanás com a incredulidade, nos detendo nas estruturas humanas, porque toda e qualquer estrutura sempre terá falha. Sempre. E você precisa da palavra, precisa do Evangelho de Cristo, que está acima de tudo e de todos, para transformar a sua vida, mais ainda. Você que adentrou aqui esta noite e que ainda não crê também, que se detém nas estruturas, olhando e vê um bando de pecador assim, seja bem-vindo, seja mais um pecador conosco, mais um pecador arrependido. John MacArthur que dizia, né, isso é antigo, eu vi isso aí dele, eu não vou para a igreja mais não. Eu disse, por quê? Porque a igreja é cheia de hipócritas. Ele disse, nós temos lugar para mais um. Una-se a nós. A gente fica com esses clichês, com essas coisas como se fossem eurecas, descobertas. Ah, irmãos, a igreja, permita, com toda a reverência, é a santa bagunça de Deus, na qual o poder do Evangelho se manifesta e transforma a nossa vida e nos prepara para a glória. É aqui, nessas estruturas falhas, que Deus continuará mostrando o seu poder, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É aqui, é nesse ambiente, que a sua mente pode ser até contraditório, mas ele faz isso para inverter a glória humana, o poder do homem, e mostrar que apesar dos pesares, a cruz, instrumento de morte, é vida e vida para a nossa vida. Creia no Senhor. E peça ao Senhor que Ele conceda fé para a salvação. E nós que estamos aqui, louvemos a Deus. Permaneçamos ouvindo o Evangelho, para que cada vez mais o ensino transformador da palavra nos conduza à glória, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Louvamos o Senhor por sua palavra, pelo santo Evangelho. Pedimos perdão ao Senhor por nossa incredulidade. Perdoa-nos, Senhor, a falta de fé. Não deixa nos determos, Senhor, com argumentos inteligentes contra o Evangelho. Pelo contrário, que todo pensamento, todo sofisma seja, Senhor, destruído e todo pensamento levado cativo a Cristo. E nós possamos dizer, que palavra, que evangelho, que glória transformadora, não apenas por admiração, especulação ou curiosidade, mas que evangelho poderoso que salvou esse miserável pecador e fez com que esse miserável pecador fizesse parte da herança dos santos na luz, para caminharmos no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai. Não deixe sofrermos esses prejuízos da incredulidade. Não passa de nós, não passa por nós e
fique a tua presença inoperante ou infrutífera por conta da nossa incredulidade. Não, Senhor, estende a tua mão, manifesta o teu braço. Quem creu no Senhor, quem creu na sua pregação, a quem foi manifesto o seu braço, manifesta o teu braço na Igreja Batista de Parquelândia, Senhor. Não deixa, não passe de nós essa oportunidade, mas que possamos viver em contrição, e muitos possam se converter aqui para a tua glória e para o teu louvor. Abençoa a tua igreja. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.